Gente, olha só o exercício 371. Né? Uma criança com severa infecção nos brônquios apresenta problemas respiratórios. E o médico administra Heliox, uma mistura de oxigênio e hélio com 90% em massa de O2. Gente, cuidado aqui. 90% em massa de O2. A fração molar nossa, o nosso X que a gente faz, né? Ela é a fração molar é sempre a quantidade em mol sobre a somatória das quantidades em mols da mistura, não é? Isso aqui, gente, vai dar uma porcentagem em mol ou até mesmo em volume, certo? Mas não em massa. Porque você aplicar uma porcentagem em cima de mol é uma coisa. Agora, a massa é um número diferente da quantidade em mol. Então vai dar diferente, entendeu? Então quando ele falar porcentagem em massa, isso, gente, não é a fração molar que nós temos. A gente vai ter que trabalhar de outra forma, porque isso aqui é uma porcentagem em massa e não em mol. E a fração molar é em mol, tá? Bom, se a pressão atmosférica é igual a 1 atmosfera, calcule a pressão parcial do oxigênio que foi administrado à criança. Que nem se a gente pensasse que isso aqui fosse fração molar mesmo, você ia fazer o quê? Você ia fazer 90%, daria 0,9, não é? Então, se ele quer a pressão parcial do oxigênio, o que a gente faria? A pressão parcial seria igual a quê? Seria igual à pressão total. Qual que é a pressão total? Ele falou 1 atmosfera aí. A pessoa está 1 atmosfera, a criança. Né? E aí se eu usar a fração molar de 0,9, daria 0,9 atm. Certo? E não tem resposta 0,9, dá uma olhada. Por quê? Porque a porcentagem é em massa, gente. Galera, quando acontecer isso, do cara fornecer uma porcentagem em massa e não em mol ou em volume, ele falar em massa, o que a gente tem que fazer? Olha só, isso aqui é clássico isso, gente. Então nós temos o tal do Heliox, 90% em massa de O2, que eu te falei, ó, em massa ele falou. Cuidado, se ele falar em massa, olha o que você faz. Você considera uma massa M da mistura. Por quê? Porque se você considerar uma massa M, a gente sabe que a somatória em mol de oxigênio e de hélio é igual à quantidade em mol da mistura, né? Que está dentro do cilindro, que a criança vai respirar. Então você tem lá, se 90% em massa do M, então eu faço 0,9 de M. O N não é M em sobremão, então eu faço 0,90 de M sobre 32. Ó, eu fiz o M em sobremão, já considerando os 90% de M, tá vendo? Mais 0,10% de M, porque se aqui é 90%, aqui sobrou 10%, sobre a massa molar do hélio. Então eu fiz M sobre M, somando, é igual a quantidade em mol da mistura. Tirei o mínimo, que dá entre 32 e 4, que dá 32, divido por 32, 1, vezes 0,9, 0,9m, mais 32 por 4, 8 vezes 0,1, 0,8m e tal. Somei e deu 1,7m sobre 32. Tá? Aí agora eu vou calcular a pressão parcial do oxigênio. Ó. Eu pego a pressão da mistura vezes a fração molar do oxigênio. Quanto que é a pressão da mistura? Que nem eu tinha falado lá, ó, a criança está a 1 atmosfera de pressão, então dentro do cilindro tem que estar na mesma pressão que a externa. Lembra que nós já fizemos em outros exercícios para o gás conseguir sair. Então é 1 atmosfera mesmo na total. A fração molar, o que é? A quantidade em mol do oxigênio sobre a total. Qual que é a quantidade em mol do oxigênio, gente? Tá aqui, ó, que a gente já tinha calculado aqui em cima, tá vendo? Que é 0,9m sobre 32. Coloquei aqui sobre a quantidade em mol total. Tá aqui, ó, que é a que nós achamos aqui, né? 1,7m sobre 32. Corto M, corto 32, 0,9 por 1,7, aproximadamente 0,53 atmosferas, galera. Questão 371, alternativa A. Muito cuidado, meus amores, se o cara falar porcentagem em massa. Se ele falar porcentagem em massa, você tem que fazer desse jeito. Considerar uma massa M, X, qualquer coisa, e fazer assim, ó, a porcentagem vezes essa, a porcentagem vezes esse, dividido pelas massas molares, igual a quantidade em mol total, e depois tira o mínimo e chega na quantidade em mol total. Tá bom? Não esquece não. Muito importante isso. E o percentual de erro é muito alto nesse tipo de exercício. Tá certo? 371, alternativa A.